Já se sentiu como se estivesse carregando um mundo nas costas, tipo Atlas, sabe? Ou encarando um leão de Nemeia a cada segunda-feira. Pois é, a vida adulta no Brasil tem dessas coisas. E se eu te dissesse que um dos maiores heróis da mitologia grega, Hércules, pode te dar umas dicas valiosas para lidar com essa jornada? Calma, eu sei que parece papo de coach quântico, mas fica comigo, porque hoje a gente vai desconstruir o mito de Hércules e entender como os 12 trabalhos dele se aplicam, e muito, aos perrengues que a gente enfrenta todo dia. E mais importante, como usar essa sabedoria ancestral para construir uma resiliência de aço. Se você ficar comigo até o final, você vai entender. Primeiro, como identificar os seus próprios 12 trabalhos, aqueles desafios que te consomem energia e te impedem de prosperar. Segundo, como usar as estratégias de Hércules para superar esses obstáculos, um de cada vez. E terceiro, como transformar a sua jornada em uma história épica de superação e autoconhecimento. Preparado para virar herói? Deixa eu te contar uma coisa. Por muito tempo, eu achei que Hércules era só um brutamontes bombado, sabe? Força física, zero cérebro. Ledo engano. Quanto mais eu estudo a fundo a mitologia grega, mais eu percebo que os caras eram feras em psicologia humana. E a história de Hércules é um manual completo de resiliência. Para começar, vamos entender o contexto. Hércules, filho de Zeus com uma mortal, morria de ciúmes. A deusa então enlouquece Hércules, que, em um momento de fúria, mata sua esposa e filhos. Para se redimir, ele precisa cumprir 12 trabalhos praticamente impossíveis, ordenados pelo seu inimigo, o rei Euristeu. Cruel, né? Agora, pensa bem, quantos trabalhos você tem na sua vida? Aquele projeto no trabalho que não te deixa dormir? Aquela dívida que parece uma hidra de Lerna, que você corta uma cabeça e nasce em duas. Aquele relacionamento tóxico que te suga toda a energia. O primeiro passo para virar herói é identificar esses monstros e ser honesto consigo mesmo. Porque, às vezes, a gente se sabota e cria os próprios trabalhos. Sabe aquela história de procrastinar até o último minuto? Ou de se comparar com os outros nas redes sociais? Esses são os nossos leões de Nemeia modernos. A diferença é que a gente não pode estrangulá-los com as próprias mãos. A gente precisa de outras armas. E é aí que a sabedoria de Hércules entra em jogo. O primeiro trabalho de Hércules foi matar o leão de Nemeia, cuja pele era invulnerável. Hércules tentou flechas, espadas, tudo. Nada funcionava. Até que ele percebeu que a única forma de vencer era usando a própria força bruta. Ele estrangulou o leão até a morte. Qual é a lição aqui? Às vezes, a gente precisa encarar os problemas de frente, sem medo, sem desculpas, sem buscar soluções mirabolantes. Apenas arregaçar as mangas e fazer o que precisa ser feito. Lembra daquela dívida que eu mencionei? Pois é, eu passei anos fugindo dela, tentando soluções fáceis, tipo pegar empréstimo para pagar empréstimo. Só me afundei mais, até que eu resolvi encarar a fera de frente. Fiz um planejamento financeiro, cortei gastos, negociei com os credores. Foi difícil, mas funcionou. O segundo trabalho de Hércules foi matar a hidra de Lerna, uma serpente gigante com várias cabeças. Cada vez que Hércules cortava uma cabeça, nasciam boas no lugar. A solução? Hércules pediu ajuda ao seu sobrinho, Iolau, que cauterizava o pescoço da hidra com fogo após cada decapitação, impedindo o nascimento de novas cabeças. A moral da história? Aprenda a pedir ajuda. A gente não precisa e nem deve fazer tudo sozinho. Ter uma rede de apoio, um mentor, um amigo para te dar um conselho pode fazer toda a diferença na hora de enfrentar os seus próprios monstros. Eu sempre fui muito orgulhoso, sabe? Achava que pedir ajuda era sinal de fraqueza. Que engano! Depois que eu aprendi a dividir meus problemas com outras pessoas, a minha vida ficou muito mais leve. E os problemas, bem menores. O terceiro trabalho de Hércules foi capturar a corça de Cerineia, um animal sagrado com chifres de ouro e pés de bronze. Hércules não podia ferir a corça, então ele precisou usar a astúcia e a persistência para capturá-la. Ele perseguiu a corça por um ano inteiro,
até que ela, exausta, finalmente se rendeu. A lição: a persistência vence o talento. Nem sempre a gente vai ter a solução óbvia para um problema. Às vezes a gente precisa insistir, persistir, não desistir. Acreditar que no final a gente vai encontrar um caminho. Eu já tive muitos projetos que não deram certo de primeira. Muitos vídeos que floparam. Muitos clientes que me disseram não. Mas eu nunca desisti. E no final as coisas sempre se ajeitam. Acredite em mim. E por aí vai. Cada um dos 12 trabalhos de Hércules tem uma lição valiosa pra gente. Limpar os estábulos de Augias. Organização. Capturar o touro de Creta. Controle. Roubar as maçãs de ouro do Jardim das Hespérides. Busca pelo conhecimento. E por aí vai. Mas o mais importante é entender que a jornada do herói não é sobre ter superpoderes ou ser invencível. É sobre ter coragem para enfrentar os seus próprios demônios, aprender com os seus erros e se tornar uma pessoa melhor a cada dia. E qual é o seu deeper problem nessa história toda? Talvez seja a síndrome do impostor, a autocrítica paralisante, o medo de falhar. Todos nós temos nossos monstros interiores. E a boa notícia é que a gente pode domá-los, assim como Hércules domou os dele. A grande virada de chave é entender que a vida não é sobre evitar os desafios. É sobre aprender a enfrentá-los com coragem, resiliência e sabedoria. É sobre se tornar o herói da sua própria história. Se você chegou até aqui, parabéns. Você já deu o primeiro passo para se tornar um herói. E se isso fez algum sentido para você, te convido a continuar por aqui, porque a minha missão é te ajudar a destravar o seu potencial máximo. A jornada é longa, mas a gente pode trilhar junto.